Sejam bem-vindos ao podcast Dentro da Lei e Fora da Curva, o podcast oficial da Academia do Direito de Trânsito. Eu sou Wagner Oliveira, advogado, especialista, professor da Academia do Direito de Trânsito. Eu sou Elaine Nassif, professora de Marketing Digital da Academia do Direito de Trânsito. E hoje é o nosso terceiro podcast, Dentro da Lei e Fora da Curva. E o tema nós já dissemos no finalzinho do podcast anterior, né, o nosso segundo podcast, que a gente ia trazer um assunto polêmico aí, que são as suspensões do direito de dirigir, quando existe uma multa dentro desse processo, que não foi o Detran que fez essa multa, e ele se nega, né, a julgar esse processo por conta de não ter sido ele, né, ter feito essa multa. Então, eu quero que Wagner comece trazendo um pouquinho desse assunto hoje, e a gente vai trazendo as perguntas aí conforme for surgindo aí as dúvidas sobre esse tema. Então vamos lá. O auto de infração de trânsito a gente analisou na aula passada, olha, no podcast do episódio passado, e eu falei que ele é causa de nulidade do processo administrativo de multa, né? E a consequência é também o cancelamento do processo de suspensão ou da cassação da carteira de habilitação. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que interpretar? O auto de infração, se ele é uma peça inaugural, ele tem os seus efeitos tanto para a penalidade de multa quanto para a penalidade de suspensão e da cassação. E aí o tema de hoje é: dá para analisar o auto de infração dentro desses processos, suspensão e cassação? Porque olha só, se eu me lembro bem, no podcast passado você falou inclusive a resposta que o Detran dá, né? O que ele falou sobre o tempo específico? Geralmente o Detran diz que já houve, né, um prazo ali para que se discutisse a multa em si, e que agora não é mais o momento de se discutir isso, né? Que agora é só o processo de suspensão. Então tá, então veja bem. Na ideia do Detran, uma ideia totalmente equivocada, esquizofrênica, sem fundamento legal, sem nada, ele entende que o processo da multa, ele é a fase de conhecimento. É como se fosse o processo penal, tá? Ele pega uma norma do processo penal, sem ter uma previsão legal para isso, e ele faz uma interpretação extensiva, colocando ela no Código de Trânsito Brasileiro. Então, olha só, na visão do Detran, acontece assim: a primeira fase, que é a fase da multa, é a fase de conhecimento. Nessa fase que vai julgar as nulidades e tudo mais na penalidade de multa. E a fase de aplicação da penalidade de suspensão ou de cassação da carteira seria a fase de execução da pena. Então ali cabe discutir só a pena em si, não cabe discutir mais nada do que foi anteriormente debatido, que é o auto de infração. Olha só. Então, se a gente estivesse falando de um processo penal, teria uma certa lógica. Mas como a gente está falando de um processo administrativo, aliás, né? Não estamos falando de um processo administrativo. Estamos falando de dois processos administrativos distintos. E os dois com previsão dentro do Código de Trânsito Brasileiro, não tem lógica esse tipo de argumento. Quando ele fala assim, Elaine, o tempo de discutir o auto de infração é lá atrás na penalidade de multa, junto ao órgão autuante, eu não vou discutir isso aqui dentro do processo de suspensão. Sabe o que ele está falando? Falou, estou com preguiça de analisar qualquer coisa que você vai colocar aqui. Sabe por quê? Porque se ele fala assim, não vou analisar nada do auto de infração, restou o quê para debater? Nada, porque se eu estou ali em fase de defesa prévia, na notificação de suspensão, a única coisa que eu posso debater é se eu fui notificado ou não. Na suspensão, não posso debater mais nada. Vou colocar um exemplo para você, tá? Carro clonado. O meu veículo foi clonado e eu só soube disso daí recentemente. A multa está lá ainda para pagar vinculada ao licenciamento do veículo e já gerou a suspensão da minha carteira de habilitação. Ora, se eu tenho ali um veículo clonado
Se eu tenho ali provas de que eu não estava, por exemplo, eu estava com o carro aqui no estado do Paraná e a multa veio lá do Rio Grande do Norte, uma multa por forçar passagem entre veículos que transitam em sentidos opostos, que causa suspensão do direito de dirigir, e eu não fui sequer notificado, como que eu vou pagar uma suspensão do direito de dirigir sem discutir essa questão do veículo que foi ou clonado ou do erro que aconteceu ali no auto de infração? Então eu não posso discutir essas questões. É impossível resolver isso daí para o condutor, né? O Detran simplesmente vai ignorar que aconteceu um problema, que aquela multa não é daquela pessoa, porque já passou o prazo dela questionar isso daí, está sofrendo uma penalidade de suspensão indevidamente, né? Ele simplesmente vai lavar as mãos ali e falar, olha, não vou julgar, né? Então, mas é isso que ele faz. Quando ele fala que aqui, na suspensão, não é tempo de discutir, ele está simplesmente falando isso. Olha, não interessa o que aconteceu. Eu vou aplicar a penalidade e pronto. É isso que ele está dizendo. Ô Wagner, mas daí, vamos imaginar o seguinte, aconteceu isso, o Detran se recusou a julgar, isso daí na esfera judicial depois, por exemplo, eu estou sofrendo um prejuízo ali, uma coisa que eu não deveria estar pagando e eu estou pagando, né? Na justiça, isso daí consegue reverter? Existe algum tipo de dano moral? Como que funciona? Porque administrativamente o Detran está se recusando. Mas e daí, tem uma saída para a pessoa que está passando por isso? Excelente pergunta. Olha só. Por que a gente fala tanto dessa atuação do advogado, não só na fase administrativa, né? Ele tem que ser advogado da parte administrativa, que é onde tudo começa, mas ele tem que ter as estratégias para a esfera judicial. Por que a gente bate tanto em cima dessa tecla? Porque na maioria das multas, ou na maioria das penalidades de suspensão e cassação, a reversão vai acontecer na esfera judicial e não na esfera administrativa. Se administrativamente o Detran der essa resposta, o que eu posso fazer? Eu posso mover uma ação anulatória do ato administrativo, tanto da penalidade de multa quanto da penalidade de suspensão. Vamos restringir aqui o debate à suspensão, tá? Se eu tenho essa questão controvertida, eu tenho um auto de infração que está viciado, eu tenho uma notificações lá que não foram feitas. Isso é tese de debate na esfera judicial e o juiz vai analisar. Por que ele vai analisar? Porque eu tenho fundamento jurídico para que ele analise. Veja bem, quando a gente fala assim, análise do auto de infração, dá a entender que é só para penalidade de multa. Pelo menos esse é o entendimento do Detran. Mas quando a gente pega o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz assim, ó, artigo 281. A autoridade de trânsito na esfera da competência, vamos parar aqui, na esfera da competência. Muito bem. Se o órgão de trânsito lá vamos colocar a Polícia Rodoviária Federal, tá? A Polícia Federal autuou, ela é competente para analisar o auto de infração, porque a esfera dela é a federal, então ela vai ter competência para analisar a penalidade de multa, tá? Então, na esfera da competência, dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Então, a Polícia Rodoviária Federal multou, ela vai julgar o auto de infração e aplicar a penalidade cabível. Agora, e a suspensão? Ela não é uma penalidade? Também. Então, olha só, a autoridade de trânsito na esfera de sua competência, se quem está aplicando a penalidade de suspensão é o Detran, cabe ao Detran analisar a consistência do auto de infração e aplicar a penalidade de suspensão. A norma é a mesma para os dois. A única coisa que muda é a esfera de competência. O Detran não pode anular a multa da Polícia Rodoviária Federal. Mas ele pode anular o processo de suspensão porque ele verificou que o auto de infração confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal é inconsistente. Mas então pode ser que esteja aí essa dificuldade, então. Porque olha só, agora que eu entendi. Então, na realidade, o Detran, ele não vai cancelar uma penalidade de multa. Ele vai cancelar somente os pontos, seria isso? Exatamente, olha só, às vezes é questão de interpretação do próprio artigo, né? Por que a gente fala que o curso de prática forense, os alunos atuam dentro da lei e fora da curva?
Exatamente porque tem essa visão diferenciada, né? Aprofundada. Exatamente, a gente faz a interpretação do artigo com base na defesa do condutor. Então, olha só, quando eu trago essa análise aqui, ó, cada uma das autoridades de trânsito, na esfera da sua competência, vão analisar o auto de infração e aplicar a penalidade cabível, a Polícia Rodoviária Federal fez a autuação, ela vai analisar o auto de infração e aplicar a penalidade de multa. O Detran vai aplicar a penalidade de suspensão, ele vai analisar o auto de infração e aplicar a penalidade de suspensão. Então, um não intervém na competência do outro, mas o Detran pode analisar sim e cancelar somente a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Você viu como a interpretação já ficou mais fácil? E essa é a minha fundamentação legal. Quando eu falo isso para o juiz ele interpreta também dessa forma, desde que eu consiga demonstrar isso para o juiz, que não adianta nada eu ajuizar uma ação também querendo cancelar uma multa de trânsito, sendo que não foi o Detran que aplicou a multa de trânsito. Entendi. Então talvez seja esse o erro, né? Que às vezes algum advogado pode estar cometendo aí e não está conseguindo resolver. Eu digo que esse é o erro que a maioria dos advogados que não tem esse tipo de interpretação comete. Ele entra na justiça estadual, por exemplo, querendo cancelar uma multa de trânsito e uma suspensão da carteira, mas ele pede o cancelamento da multa de um órgão de trânsito que não tem ali a competência jurisdicional, ou ele pede competência de um órgão federal e ele está ajuizando a ação na justiça estadual. Não dá, é incompatível. Então, se ele quer debater só a suspensão, ele vai debater o auto de infração e a suspensão do direito de dirigir, exclusivamente pedindo o cancelamento daquela com base nos vícios existentes. Por quê? Porque como o auto de infração é um nascedouro e as primeiras notificações fazem parte da autuação, lembra que eu falei? 3 momentos? Constatação, notificação, auto de infração e notificação. Então, se tem o vício ali atrás, esse vício se estende também para o processo de suspensão. Entendi. Tá? Então, a gente tem um fundamento para que aconteça esse tipo de análise. Mas o advogado ele vai ter que saber interpretar. Mas não existe autuação na fase de suspensão da carteira, existe instauração. Não. O Código de Trânsito Brasileiro, ele tem lá no artigo 281, parágrafo 2º, ele fala, notificação para aplicação da penalidade de suspensão. Então é evidente que, para ele notificar da autuação da suspensão, ele primeiro tem que analisar o auto de infração de trânsito. Está muito evidente. Tá, e a gente tem, se eu não me engano, um artigo no blog, onde você traz essa visão sua sobre essa questão, né? Existe esse artigo, Tem. Né? Quem acessar lá academiadodireitodetrânsito.com vai achar o artigo científico e ele vai saber fazer essa fundamentação da análise do auto de infração no processo de suspensão. Ô Wagner, agora surgiu uma outra dúvida aqui. A gente conversou sobre a penalidade que gera a suspensão. E no caso do acúmulo de pontos, vamos imaginar que uma das infrações ali que acumularam os 20 pontos, essa infração, essa multa seja irregular. Também cabe esse questionamento no acúmulo de pontos também? Mesma coisa. A penalidade que ele está aplicando, só que o serviço é maior, né? Quando eu tenho a infração de trânsito com a previsão específica da suspensão, é um auto de infração só. Agora, quando eu tenho acúmulo de pontos, eu posso ter lá 4, 5, 6 multas acumulando o total de pontos. Aí é cada uma dessas autuações que vai ter que ser analisada pelo Detran. E se ele não analisar, ajuizar a ação contra aquelas multas de trânsito que foram ali, que estão sendo ali, que podem ser anuladas. Então o processo é o mesmo, só o serviço é que é maior. Mas a regra ela é a mesma. Tem que analisar cada um dos autos de infração, cada uma das notificações, cada uma das autuações, para poder compor aquele processo de suspensão por acúmulo de pontos. E quando ele não analisa, então, abre-se essa possibilidade de acionar judicialmente, então, com maiores chances de cancelamento. Seria isso? Quando ele não analisa, eu tenho 2 argumentos, são 2 fundamentos jurídicos. Primeiro, cerceamento de defesa. Por que cerceamento de defesa? Porque o Detran está causando um obstáculo que não existe na lei.
ele está causando um obstáculo para a minha defesa, para a defesa do meu cliente, que não tem ali a previsão legal. E isso é cerceamento de defesa. Ele está causando óbices para a defesa daquele condutor. Exigências a mais daquilo que tem na lei. É o cerceamento de defesa. É a primeira situação. E a segunda situação é a seguinte. Quando eu tenho ali um processo de defesa ou recurso a jare, no processo de suspensão e cassação, eu tenho atrai ali um artigo que ele é específico, que é o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. O que diz esse artigo 265? Que toda penalidade de suspensão e cassação que for ser aplicada, ela tem que ser aplicada de forma motivada pela autoridade de trânsito. Ou seja, a autoridade de trânsito ela tem que falar assim, olha, diante de todas as evidências apresentadas e provas apresentadas, não há dúvidas de que ele merece que seja aplicada a penalidade de suspensão. Se eu estou apresentando provas documentais em benefício do meu cliente, ele tem que fundamentar da seguinte forma, olha, as provas apresentadas não são suficientes por causa disso, disso, disso e disso, portanto, afasto a incidência das provas e aplico a penalidade. Que autoridade de trânsito você já viu fazer isso? Nenhuma. A base delas, quando a gente apresenta recursos com provas documentais, é dizer assim, não, a palavra do agente de trânsito tem fé pública, vale a palavra do agente de trânsito. Isso é falta de motivação. Então, quando ele falta com a motivação, atrai ali a norma da violação ao artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. Juridicamente, eu tenho muito mais possibilidades de argumentação na esfera judicial. Entendi. Perfeito. Então, olha só, para a gente finalizar, tá? Para a gente finalizar, vou te falar, na minha opinião, qual que é a grande falha de nós, advogados, defensores de condutores. É não saber trazer os artigos com base a fundamentar a obrigatoriedade de análise do auto de infração nessas penalidades de suspensão e cassação. Tá? Essa, no meu ver, é a grande falha da maioria dos advogados, a não ser aqueles que pensam dentro da lei, mas pensam fora da curva. Perfeito. Bom, Wagner, sobre esse assunto, então, acho que a gente já falou tudo. Tem alguma coisa para complementar? Alguma coisa que você queira... Tem alguma coisa para complementar, sim. Hoje é terça-feira, não é? Hoje é terça-feira. O que vai ter logo mais? Bom, ontem começou a nossa semana jurídica, né? Então, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro. Hoje nós vamos ter o segundo encontro. Amanhã não, porque amanhã é uma data diferente, né? E aí a gente volta na quinta-feira e na sexta-feira para terminar a semana jurídica, onde você fala justamente sobre os processos de suspensão. Então vale muito a pena participar, é um evento gratuito que nós estamos fazendo em comemoração aos 8 anos da Academia do Direito de Trânsito e eu recomendo. Então, se você não se inscreveu para a Semana Jurídica, entra lá no nosso WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, entra lá na nossa página do Instagram, entra lá na página do YouTube, que você vai encontrar os caminhos para participar da Semana Jurídica, tá bom? Então, encerramos mais um podcast? Encerramos mais um podcast e o próximo podcast nós não vamos dar pistas, vai ser um podcast surpresa, um tema surpresa. O que você acha? Quem quiser ouvir ou assistir, vai ter que esperar o próximo podcast, então. Mas os assuntos estão começando a ficar... bem quentes, né? Assuntos bem polêmicos. E a gente gosta, né? A gente gosta de assunto polêmico. Senão não tem graça, né? Não tem. Debater assunto morno não tem graça. Não tem. Então tá bom. Então nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado para você que ouviu. Muito obrigado para você que nos assistiu. Acompanhe as nossas redes sociais e até o nosso próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.